Papo cabeça, o que os pais precisam saber dos seus filhos, principalmente relacionado aos filhos adolescentes. Dia dos Pais, bom, enfim, é comemorado em agosto e dessa vez eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu convidei aqui 3 adolescentes para que a gente possa entender o que os adolescentes gostariam de dizer, o que eles gostariam de escutar dos seus pais e principalmente para abrir esse diálogo que é muito importante na criação e na formação de cada um dos indivíduos. Então eu recebo aqui Amanda Gomes, que é minha filha, e mais 2 amigos dela, a Beatriz Fernandes e o Roberto Capuano, que é meu sobrinho e também meu enteado. Vamos conversar? Vamos. Bom, em primeiro Claro. lugar, eu queria que vocês falassem o seguinte: quantos anos você tem? Eu tenho 17. Eu tenho 17 também. Eu também. Os 3. Bom, então a gente pegou uma faixa etária extremamente curiosa, porque é aquela que está chegando perto dos 18 anos, já passou um grande trecho da adolescência, mas ainda a adolescência está acontecendo, né? Ainda tá. Com certeza. E a gente sabe que assim, o cérebro humano ele vai ficar pronto no finalzinho da adolescência, né? Quando a gente estuda neurociência, de comportamento, isso é muito importante. Então eu também queria saber de cada um de vocês, né, em relação ao diálogo que cada um de vocês tem com seus pais. Você pode falar, viu? Eu sei que tem livro pela frente vindo, mas vamos abrir as câmeras aqui para os nossos seguidores e deixar esse papo bem aberto. Como é o diálogo com seu pai e o que você acha que poderia melhorar? O diálogo com meu pai é muito aberto, né? Eu conto geralmente tudo o que acontece na minha vida para ele, tanto na parte de relacionamentos quanto na parte de amizades, na parte social. Então, meu pai é, por exemplo, meu melhor amigo, entendeu? Quando eu sinto que tem um problema, eu acho que eu falo tudo com ele e ele me ajuda, né? Com minha mãe também, mas com meu pai eu sinto como nós dois somos homens, a gente tem mais problemas que são parecidos, entendeu? Então, quando a gente conversa, um papo mais aberto. E ele me ajuda a resolver praticamente todos os meus problemas que eu tenho com questão da adolescência. E você, Beatriz? Olha, eu sou quase praticamente a mesma coisa do Roberto. Eu sempre tive muita abertura com os meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai. E acho isso muito legal, né? Porque eu não me sinto presa em falar alguma coisa, eu me sinto livre. E eu sei que eu tenho essa confiança que eles vão me compreender e respeitar o meu momento, o que eu tô vivendo, enfim. Isso é muito bom, parece o mundo ideal, né? E todo pai gostaria de escutar isso que vocês estão falando, né? Amanda. E agora todos os pais. Então, eu acho que eu tenho um relacionamento muito bom, tanto com você, tanto com a minha mãe, porque eu falo tudo, até coisa que eu não devia falar eu falo. Que assim, a maioria dos adolescentes não falam tudo. Eu falo besteira, né? Tudo. Problemas da escola, problemas de relacionamento, tudo. E eu ouço sempre os dois lados, porque aí eu falo, tá, qual que eu acho que é melhor pra eu seguir? Quando eu tô em dúvida, assim. Então, eu acho muito bom, porque a gente tem um relacionamento muito, muito, muito bom e tá melhorando cada vez mais. Eu fico muito feliz com isso. E, eu acho que eu tenho abertura pra falar tudo. Às vezes dá problema, mas, né? Coisas da vida. Só que a gente sempre conversa. Deixa eu falar um negócio. Vou pra Beatriz, tá? Mas vocês podem, obviamente, conforme a gente for andando aqui, progredindo na conversa, emitir opinião e... O seu pai, olha, eu sei que é Dia dos Pais, a gente está falando sobre isso, mas uma pergunta bem sincera. Você considera ele seu melhor amigo ou ele é um grande amigo e você tem outros amigos? Olha, tá aí uma pergunta. É porque assim, a gente tem que entender que eles têm esse lado que a gente fala, os nossos pais são os nossos amigos, mas eles têm um patamar a mais, que com certeza é a família. Mas eu acho que eu consideraria sim meu pai meu melhor amigo, mas o que você falou de grande amigo é verdade, porque acho que depende, pela idade ser outra, você... Não sei, não é a mesma coisa que nenhum amigo falar, eu tenho um grande carinho por esses meninos, essas pessoas são meus melhores amigos. Mas meu pai sempre vai ser, sempre, porque família, pelo menos pra mim, né, que tem gente que não é tão próxima, mas pra mim, a família sempre vai estar com a gente. Amigo, dependendo, vai e vem com alguma situação. Então, pra mim, meu pai vai ser o melhor sempre. Acho que a gente pode deixar aqui uma coisa meio cravada, pelo que me parece, é que assim, o grande lance é a amizade. Mas quando a gente dá o nome de amigo, existem, né, como você falou, tem a questão do amigo. Que vai ser eterno, que acaba sendo os E próprios aquele pais, que vai e vem. que pode ir e vir, né? Assim Claro, sucessivamente. Não é? Vocês concordam? Agora sim, a gente está falando aqui de ter bom relacionamento e conversar bastante. Agora, tem situações que quando o pai fala demais também atrapalha? Betinho, o que você acha? Olha, depende. Por exemplo, eu acho que nossos problemas, acho que eles têm
às vezes eles querem dar opinião, mas eles não, eles acham que não entendem às vezes a nossa parte, sabe? Não sei se você entendeu, mas eles às vezes tentam comparar com a época deles ou algo do tipo, entendeu? Mas eles não entendem o que a gente sente. Daí às vezes o nosso problema, às vezes que eles não acham muito solução. Mas eu considero toda a opinião do meu pai aberta, entendeu? Tudo que ele fala pra mim, entendeu? Eu considero válido, entendeu? Então, Quer dizer, você gosta que venha a opinião. exatamente. Eu gosto de ouvir a opinião do meu pai. Tudo que ele fala pra mim, eu considero aprendizado, entendeu? Porque é uma forma de mostrar que ele se importou, entendeu? E não, tipo, só deixou de lado a situação, o problema dele. Mesmo que não é a opinião que ele queira ouvir, é uma opinião e de alguém que é importante pra ele. Então, faz a diferença, né? Sim, mas o que eu estou querendo dizer aqui é uma coisa que vai um pouquinho além. Por exemplo, a gente já está entendendo aqui que o diálogo é um caminho que precisa existir para um bom relacionamento entre pais e filhos. Mas, às vezes, na vontade de se fazer muito presente, é aquele pai que fala demais. E, em vez de ajudar no relacionamento, acaba atrapalhando. Porque cada um tem um momento de passar por uma situação de ter uma curiosidade, talvez ter uma experiência que talvez não tenha mais como fazer um paralelo com a vivência de uma outra época. Tem a ver com o que eu tô falando ou não? Então, eu acho que é assim, pelo menos pra mim, às vezes eu me sinto confortável com os meus pais falando, como você tá falando, assim, mais tipo, do que deveria, não sei. Só que às vezes não. Por exemplo, não sei, em questão de prova, vai. Eu tô falando, eu tô com dificuldade nisso, isso. Aí tá bom. Só que aí quando tem comparação, por exemplo, comigo não tem muito de comparação. Porque fulano é mais inteligente que você, não sei o quê. Eu acho que esse negócio da comparação, que geralmente acontece, no meu caso não, mas geralmente acontece, eu acho que é meio chato. Quando o pai quer falar demais sobre, tipo, mas seu amigo estuda mais que você. Mas a pessoa conseguiu antes que você. Não. Eu acho que isso atrapalha um pouco. Mas tocou num ponto importante, né? A comparação é algo que realmente mexe um pouco com a gente, Mexe. entendeu? Porque... Mexe com o psicológico. Exatamente, porque às vezes comparar é muito ruim, sabe? Que a gente, quando compara, a gente quer se superar, entendeu? A pessoa que a gente foi comparado. Então a gente fica já com uma outra pressão, além da prova. Por exemplo, na prova, se a nota do nosso amigo foi maior e a nossa foi menor, nosso pai, nossa, mas ele foi melhor que você. Aí a gente já fica com o negócio, por exemplo, quando a gente vai fazer a prova, fala, nossa, a gente tem que ser melhor que meu amigo, a gente ainda tem que superar a prova, não para a recuperação, por exemplo, então é uma pressão a mais, entendeu? Então já fica sobrecarregando. Entendeu? Quando vocês sentem, por exemplo, vontade de experimentar uma coisa nova, assim, provar uma novidade, tá? Que é comum na adolescência. Porque é bem essa transição, né? Entre a fase da criança mesmo, da infância, e a fase adulta. Então é natural que muitas coisas a gente tenha curiosidade de provar. Vocês geralmente conversam com os pais antes? Ou não? Ou pelo menos sente vontade e não fala? Então, algumas coisas eu tenho vontade de falar, tem outras que não. Mas quando eu sinto que, mesmo que eu vá levar bronca, eu me sinto mais confortável em falar, em, tipo, noticiar o que está acontecendo na minha vida para os meus pais do que esconder. Porque se eu escondo, eu não sei, eu me sinto mal, começa a me dar uma aflição. Não sei. Sim, e às vezes não é nem pra você conseguir uma aprovação, tipo, olha, eu tô fazendo, eu posso. Não, eu quero contar, que nem quando você quer contar pra um amigo, uma amiga, uma conquista, uma vontade que você tem, você vai lá e chega e conta. Óbvio que saber a opinião deles e, olha, eu quero fazer isso, aquilo, é muito importante, assim, pelo menos pra mim, dar um passo na minha vida, em fazer alguma coisa, eu conto pra eles, aí você olha a reação, você olha o que eles acham sobre, e eu sempre prefiro contar real antes. Betinho, quando você tem uma curiosidade, tá? Uma coisa nova, você tem o hábito, porque revolucionou, né? Passou década de 90, telefone celular na mão, tablet, computador, Toda hora. você consegue ter acesso. Você prefere primeiro buscar a resposta mais fácil direto na internet, ou você gosta de falar primeiro com um adulto, por exemplo, com seu pai? Eu sempre pergunto pro meu pai antes, algo que meu pai ou minha mãe, eu sempre pergunto pra eles, uma curiosidade que eu tenho, e eles me respondem, né? Eu primeiro busco a opinião deles para depois eu buscar a opinião de terceiros, entendeu? Porque eu sempre acho que a opinião deles é mais válida pelo custo de experiência que eles têm, entendeu? Claro.
É verdade. É que às vezes a gente não sabe se eles mesmos têm a Eu, resposta, não, eu né? digo, não, mas eu digo isso porque é tão fácil, muitas vezes, você buscar uma resposta primeiro na internet e já chegar meio mastigado. Eu faço um paralelo disso como médico. Sim. Hoje em dia, o paciente é natural. Ele tem um problema de saúde, ele nem sequer sabe se o diagnóstico é aquele. Mas ele vai dar ali uma sapiada na internet, vai dar uma... E ele já chega para você não totalmente cru. Isso é uma realidade dessa geração. É importante, porque quem está assistindo a gente aqui é adulto, é criança, é adolescente também. E entender que talvez esse seja um padrão de mais normalidade diminui a ansiedade, né? E é bom para todo mundo. Então, eu acho que geralmente a gente tende a entrar no celular mesmo e falar, não vou atrapalhar a pessoa pra ficar perguntando. Sei lá, eu pelo menos sou assim. Aí eu entro, pesquiso e tal. Só que às vezes quando eu não acho uma resposta muito concreta, eu resolvo perguntar. Ou quando eu sei que a pessoa tem especialidade. Por exemplo, você e minha mãe. Você é médico. Então eu pergunto pra você, pai, tal sintoma de tal doença. Aí você me responde no WhatsApp, assim, rápido. Já aconteceu com a gente uma vez com um amigo. Ela mandou mensagem pra você na hora. Tipo, em vez de pesquisar, ela já chamou você, a Ruiva. É verdade. Sim. Lembra? A ruiva, né? Amanda. Do futebol? Que ele tava sentindo mal e perguntou se podia jogar bola. Aí eu falei, pai, ele tá sentindo mal, falei os sintomas, tudo. Aí você falou que era melhor não sei o quê. Sim. Esse é um aspecto interessante a gente falar. Agora, assim, o que preocupa mais, assim, o que consome mais o interior de vocês? Os pais se preocuparem com que vocês não estejam fazendo absolutamente nada errado ou estar mais preocupado com que vocês estejam felizes e satisfeitos? Que são os dois lados da educação, né? A gente, como pai, como cuidador, você fica preocupado, né? Você não quer que dê cabeçada, que tenha experiência que possa interferir no desenvolvimento da sua vida de uma maneira definitiva, de uma forma indesejada. Aqui está falando de contravenção, de problemas que, por exemplo, se arriscar num esporte que desnecessariamente a gente sabe que pode trazer um acidente, ou então uma experiência que, na verdade, pode deixar marcas profundas, como, por exemplo, com substâncias que vão modificar o funcionamento do cérebro. Estou falando de droga, entendeu? Sim. Álcool, cigarro e assim sucessivamente. O que vocês acham? Incomoda um pouco isso? O pai está mais preocupado em descobrir se vocês não estão fazendo coisa errada ou se tentar descobrir se vocês estão fazendo coisas que são legais, prazerosas e têm sentido. Eu acho que quando tem muita pressão, assim, por exemplo, você não tá fazendo nada de errado, hein? Ou uma pressão mesmo, eu acho que a gente fica até mais rebelde. Fica até com vontade. Você nem tá com vontade, mas você fala, tá falando que eu não vou fazer, que não sei o quê, tá tão preocupado que eu vou errar, pô, eu faço as coisas tão certinhas, né? E aí, eu acho que dá uma rebeldia aí. Mas quando o pai tá, tipo, tranquilo, sabe que você faz as coisas corretas, que você conversa, que é sempre bom ter um diálogo com os pais aberto e falar das coisas. Mas quando ele tá tranquilo e perguntando se você tá feliz, o que tá acontecendo na sua vida, aí eu acho que a gente fica até tranquilo e nem faz nada de errado. Você acha a mesma coisa, Beatriz? Olha, eu ia até comentar sobre isso que a Amanda falou. Pode falar, Rui. Pode falar, Rui. Tá bom. Bom. Que eu acho que assim, os pais orientam, falam, olha, isso, na visão deles, é errado, isso é certo, eu acho isso legal, esse é um bom caminho, isso não é. Só que eu acho que chega um ponto que eles não podem segurar a gente e proibir. Olha, isso vocês não vão fazer, porque eu não quero, vocês são meus filhos. Eu acho que isso que traz uma rebeldia vindo, sabe? E que poderia nem vir se você simplesmente fluísse, que nem você falou, eles se preocuparem mais com o que tá tornando a gente, nós mesmos, bem, felizes. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Roberto, qual que é a maior dificuldade em ser adolescente nos dias de hoje? Eu acho que a maior dificuldade hoje é a questão da rede social, né? O adolescente hoje ele tem um celular que tem uma abrangência imensa de conhecimento, tanto na parte de estudo e na parte de social. Hoje você pode comunicar com uma pessoa que está no outro lado do Brasil, se você quiser, com um clique de um telefone no WhatsApp. Mas acho que a rede social, o Instagram é o principal inimigo. Por quê? Você faz uma postagem, às vezes uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você gosta e está esperançoso de fazer alguma coisa com ela, tanto em questão de se relacionar, ela vai lá e não comenta, aí você vai lá e fica chateado com isso. Um amigo, por exemplo, te manda uma mensagem, você manda uma mensagem e te ignora, você fica chateado com isso. Entendeu? Eu não sei se vocês entendem. Então, acho que a questão da aprovação na rede social, adolescente, eu acho que é o nosso principal inimigo, a rede social. Porque a gente tem um poder muito grande nas mãos, com a pouca maturidade que a gente tem.
né? Que você falou, a gente não tem desenvolvimento total no cérebro, então, que você fala, a maturidade ainda é pouca, a gente tem os problemas já da vida, na adolescência, na escola, e a gente ainda tem a rede social, entendeu? Que gera vício, celular, e atrapalha estudos, e ainda pode atrapalhar nessa questão, eu digo, de amizade, essas coisas. É o social, né? É Eu verdade. acho que é o maior problema, eu acho. Eu acho que isso, querendo ou não, pega todas as idades, mas a aprovação de tem tudo. Eu acho que é um grande desafio na adolescência, é Exato. você querer fazer uma coisa que você realmente queira porque você considera isso bom, só que será que o meu entorno social vai aprovar isso? Será que eu vou ser uma pessoa de um status legal se eu fizer isso? Mas ao mesmo tempo você quer fazer, só que fica nessa dualidade, sabe? É Eu mesmo. acho. Então vocês acham que isso é um fato, Com uma certeza. dificuldade hoje em dia é conseguir lidar com isso, com a sua construção como indivíduo e ao mesmo tempo ter uma coisa tão exposta que é talvez se relacionar através do formato digital, que faz com que você possa ser julgado e às vezes não tem maturidade para interpretar isso e bate na estima. Isso pode ser uma explicação para ter tanto adolescente aí com ansiedade, depressão e coisas assim. Vocês acham isso? Sim. E às vezes a gente nem percebe que a gente está buscando essa aprovação. Por exemplo, eu já passei por isso. Assim, você vai lá, posta uma foto, tal. Mas será que as pessoas vão aprovar? Peraí, eu tô postando a foto porque eu quero, gente. Como assim a pessoa tem que aprovar? Exato. Aí eu penso na minha cabeça, aí fica aquela coisa. Eu acho. Mas é muito isso, porque, tipo, todo dia eu vou estar lá. Instagram, as redes sociais. É comparação também. É, comparação. Tá, mas e aí, como fazer? Vocês estão trazendo um problema aqui, como fazer para resolver isso? Cadê a solução, né? Eu acho que eu já tive muitos problemas, né? Faz uns anos atrás, uns 2 mais ou menos, quando eu tinha lá para os 15, 14 anos, eu buscava essa aprovação constante. E isso me sobrecarregava muito, entendeu? Eu até cheguei a mudar meu visual por um tempo e tudo mais. Para impressionar nas redes sociais, é Não, isso? não, para me encaixar, entendeu? Só que quando veio, eu acho que a pandemia, eu vou dizer um negócio, mas eu acho que ela me ajudou, por assim dizer. Porque eu refleti demais nesse tempo. Eu falei, por que eu tô buscando aprovação? Pensei, não ligo pra aprovação, tô um pouco me lascando pra aprovação. Não quero impressionar ninguém, eu vou usar meu estilo de roupa, eu vou usar o que eu quero. E eu, quando passou a pandemia, eu comecei a ficar nesse estilo meu, de não ligar porque as pessoas estão pensando, minha vida melhorou, entendeu? Por exemplo, agora eu não fico mais buscando aprovação, eu posto a foto que eu quero, eu uso a roupa que eu quero, entendeu? Então eu acho que buscar aprovação constante é muito ruim, entendeu? Sobrecarrega e é ruim, é pesado. Vocês sabem que entendeu? assim, ó, se eu pudesse explicar para vocês aqui, eu vou fazer esse parênteses porque é importante que todo mundo entenda isso, né? Que você falou muito bem, né? Não é só a faixa etária, mas o adolescente ele dá informação e começa a entender algumas coisas em moedas de troca. Quando a gente posta uma foto, e essa foto ela tem bastante like, sabe? Imagina, não tô nem falando daquela situação extrema de ser cancelado. Ao contrário. Pô, você confunde aquela postagem de sucesso, entre aspas, com autoestima. E aí o circuito cerebral do prazer é acionado, libera dopamina, vem aquela sensação boa. Aí, o que acontece? Como o cérebro trabalha com contraste, quando você faz a mesma coisa e não tem o mesmo resultado, ou tem um resultado considerado negativo, dependendo do julgamento, a autoestima acaba ficando comprometida. Aí pode vir ansiedade, sentimento de baixa valorização. Por isso que é tão importante a gente entender de fato que esses elementos, né, artificiais, eletrônicos, eles mexem de fato com o nosso cérebro e interferem com a nossa emoção. Agora sim, voltando aqui para a nossa conversa relacionada aos pais. Vocês sentem que conforme vão ficando mais velhos, o relacionamento com os pais, ele melhora, ele piora ou ele simplesmente muda? Eu acho que melhora. Nossa, eu acho. melhora, pra mim melhora muito. Eu também. Porque a gente começa a ter mais maturidade, ter conversas mais abertas com nossos pais em problemas, em questões, né? Enfim. E eu acho que também você começa a entender e entrar na mente do adulto. Porque quando você é criança, você... Tá, mamãe e papai têm que trabalhar. Tá bom, mas por que você não fica aqui pra brincar comigo? Eu não entendi. Aí quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo. Ah, entendi, tal. Então eu acho que a gente acaba amadurecendo junto com os nossos pais. E nossa mente acaba ficando mais trabalhada, a gente começa a ver a vida, a mesma que a gente tinha antes, praticamente, só que com os olhos dos nossos pais. Assim, de responsabilidade. Essas Acho coisas. que você acaba compartilhando mais fatos da sua vida, Sim. porque você vai vivenciando mais.
E querendo ou não, tem que ter essa troca. Então, tipo, você tem que tá acontecendo coisas pra você ir contando, pedindo conselho. Eu acho que isso, por exemplo, comigo me ajudou muito na minha conexão com os meus pais. De acontecer, eu falar, olha, eu preciso de ajuda. E às vezes não acontece isso quando a gente é menor, assim, a gente só, no máximo, chora e passa, entendeu? Aí, nem Então, conversa, né? Vocês estão tudo com 17 anos, logo estão com 18 e são considerados maior de idade aqui no nosso país, certo? Sim. É uma fase que é importante, a gente está entrando em um período de eleição, tem responsabilidade relacionada com fazer escolha, pelo menos entender para onde as coisas sopram, como que o nosso país funciona, como funciona uma democracia e assim sucessivamente. Então é um momento muito importante, né, que vocês estão passando. Se a gente pudesse voltar para trás, esse momento de maior dificuldade que vocês falaram que começou a melhorar, vocês conseguem me dizer aqui mais ou menos em que idade vocês perceberam, ou se é possível dizer isso, que as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido? Eu quero dizer assim, que melhorou o relacionamento com o pai e com a mãe? Eu vou falar que eu entendi, assim, entendi mesmo, acho que uns 16, juro. Porque até com uns 15 eu ficava meio, não tô entendendo, sabe? Só que com 16 eu não sei o que aconteceu, deu um estralo na minha vida e eu falei, tô entendendo. Eu acho que o relacionamento com meus pais sempre foi muito bom, né? A gente sempre foi muito aberto. Mas eu acho que quando eu comecei a entender mais os problemas, as dificuldades, né? Foi com os 16 também, francamente, foi com os 16. A gente tinha mais maturidade em entender os problemas, entendeu? Eu acho que particularmente foi um pouco mais nova que a deles, que foi a fase que eu tava entrando na adolescência, que era 13 anos, assim, eu já tava tendo via um lado mais sério, tipo, de entender mesmo, só que com certeza, conforme os anos não tem comparação, melhorou muito mais, mas acho que foi nessa faixa. Olha só, queria agradecer a presença de vocês aqui, nesse bate-papo incrível. Vou pedir para todo mundo que assistiu a gente aqui para compartilhar, dar um like, deixar seu comentário aqui. E tanto a Beatriz, como o Roberto, como a Amanda vão entrar aqui nesse vídeo e vão responder, vão comentar também, vão interagir com cada um de vocês, né? Porque a função da rede social, você falou muito bem, acho que acabamos dando um alerta aqui para todo mundo, não é dar aprovação ou não, mas é realmente ter esse papel social de troca de informação. No passado a gente tinha o seguinte, a televisão vinha, ela literalmente vomitava conteúdo e todo telespectador de longe sequer conseguia, de alguma maneira, emitir sua opinião e participar daquele contexto. Hoje em dia a gente tem uma coisa muito diferente. A tecnologia permite que a gente apresente essa nossa conversa dentro do nosso recorte, do nosso contexto e que as pessoas possam interagir. Então eu vou pedir que cada um de vocês, de fato, quando a gente estiver no ar junto, entra, interaja e responda a cada uma das pessoas. Mas antes de terminar, eu queria que vocês respondessem a seguinte pergunta. Olha, eu queria que vocês falassem por que muitos pais nem imaginam o que passa na cabeça de vocês. Então, uma coisa que eu acho que os pais não devem nem sonhar, que a gente pensa, é que a gente também quer cuidar deles. Da mesma forma que eles se preocupam com a gente se preocupa com eles. Então, quando eles falam, não sei, vou dar um exemplo que é muito comum pra gente, de nota, vai. Tá, o que será que meu pai e minha mãe estão pensando dessa nota que eu tirei? Putz, me ferrei. E aí você já tá com aquela angústia, aquela coisa ruim que desce na garganta, com um negócio horrível. E quando o seu pai ou sua mãe fala, não, tá tudo bem, você vai conseguir. Ou quando seu pai fala, não, você é um lixo, esquece. Nossa, muda. Dá um impacto. Na hora da prova, assim, 10 anos depois, você vai lembrar daquilo. Então, quando seu pai ou sua mãe falam, tipo, você vai conseguir. Não, você consegue, calma. Você vai recuperar? Não, é outra vida. Pelo menos pra mim. Então fica a dica para os pais, né? Fica a dica pros pais, pelo amor de Deus, reforço gente. positivo. Reforço positivo, né? Beatriz. Olha, eu acho que uma coisa que é legal, que é importante os pais saberem, é que a gente também quer que eles olham e falam que orgulho do meu filho, da minha filha. E às vezes a gente tá fazendo coisas que a gente gosta, que a gente vê que é bom, simplesmente também para eles olharem e falarem, caraca, olha o filho que eu criei, entendeu? E às vezes eles não enxergam, acham que, é um problema isso, dor de cabeça com meu filho, mas, pô, olha esse lado, sabe? A gente quer causar uma impressão bom, orgulho,
deles se sentirem bem, caraca, entendeu? Acho que isso é importante. Confortáveis com o que eles criaram, Sim, sabe? sim. Não falando, pelo amor de Deus, olha o que eu fiz. Não, tipo, uma coisa, sabe? Uhum. Nossa, que orgulho mesmo. Uhum. Eu acho que a Amanda tocou num ponto importante na questão da gente se importar com nossos pais. Muitas vezes nossos pais acham que eles vão ter que proteger a gente pra sempre, né? Mas chega uma parte que nós vamos ter que cuidar deles. E eu geralmente, às vezes, me preocupo muito com meus pais, né? Então falo, pai, eu dou a minha opinião pra eles e às vezes acho que passa, falando, não, ele tá me importando comigo, eu tenho que me importar com ele. Assim, e ele meio que não liga, entendeu? Então acho que ouvir a nossa opinião também é muito bom, sabe? Sim. Nossa, sim. Pra se importar, porque a gente se importa com os problemas deles, né? Eles estão conosco, né? Eles cuidaram da gente, então a gente também se importa com eles. Então é meio como se eles fossem os nossos filhos também, porque a gente tem esse Carinho. sentimento, esse carinho de querer cuidar, de querer abraçar, de querer o bem, e assim, meio que a gente tenta cuidar, tipo uma coruja, né? Quer cuidar, mãe coruja, não tem. Então, a gente tem isso também, de querer o melhor sempre. Uhum. Eu acho que quando a gente fala cuidar, a gente não precisa imaginar inversão de papel, né? De, tipo, o pai que nem você falou brincando, o pai e mãe vira criança. Não é, o cuidado ele transborda amor, né? Transborda respeito, transborda significado e principalmente em elos que são mais definitivos, que são os elos familiares. Não, sim, mas eu quis dizer, por exemplo, quando meu pai ou minha mãe estão doentes, aí troca o papel, entendeu? Você vai lá, leva água, leva remédio. Assim, que nem eles fazem com a gente. Olha, muito obrigado, viu? Obrigada. Roberto, Beatriz, Amanda. Obrigada. A gente deseja feliz Dia dos Pais para todos os pais nesse mês que é considerado um mês destinado. Sim. Feliz Dia das Mães também, que já foi, que é maio, mas também. Gente, né? feliz Também. dia, hein? Feliz dia. E muito obrigado, e principalmente para os adolescentes, né? Deixando essa informação, que parece que aqui foi um consenso. Né? O importante é conversar, é ter o diálogo sempre aberto e não encarar, na verdade, o pai e a mãe como alguém que seja oposição, muito pelo contrário. Sim. Né? É mesmo. É isso. Tá bom? Obrigado, Obrigada. gente. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Tchau. Muito obrigado.